Bem Viver, espiritualidade no dia a dia. Oi, eu sou a Lulu e esse é o Bem Viver. Hoje eu queria compartilhar sobre as experiências de atravessamento que eu tenho vivido em relação a outras religiões, outras espiritualidades, pessoas de outra fé que eu tenho encontrado nesse caminho e que tem me abençoado de alguma forma. Um pouco disso eu vivi em Salvador recentemente. Eu viajei para participar de um evento ecumênico, interreligioso, mas na ocasião eu também visitei outros espaços de espiritualidade, como a Igreja do Rosário dos Pretos, que é uma igreja católica, mas mantém uma tradição de atabaques e de diálogo com pessoas do candomblé, da Umbanda. Uma das missas mais lindas que eu já vi na vida, apesar de eu não ter ido em muitas missas na vida. Também fui na Pedra de Jangô, o Parque Pedra de Jangô, que é um espaço que era território quilombola e que tem sido preservado por comunidades tradicionais de terreiro. E lá tive a oportunidade de conhecer Yalorixás, que me abençoaram muito com as palavras, assim, e com a história delas. Enfim, essa experiência me fez sentir duas coisas. Primeiro, uma convicção de fé que há muito tempo eu não sentia, e essa experiência de ser atravessada pela fé dos outros, de sentir coisas que mexeram comigo e eu não soube dar nome, quando os irmãos indígenas pegaram o maracá para cantar seus cantos ancestrais, senti que essas palavras, esses cantos penetravam entre a divisão de alma e espírito, como diz a Bíblia, sabe? E a isso eu não consigo atribuir nada além da ação do Espírito Santo, quebrando a minha intolerância religiosa, quebrando o meu racismo religioso, que já habitou em mim e ainda habita de vez em quando. Porque a gente é crente e isso tá como um pecado mesmo, assim, eu vejo na nossa prática diária de devoção e de fé e de liturgia. A gente ainda não sabe lidar com isso e é sobre isso que eu quero falar. Existe uma frase do Nego Bispo, que foi um pensador quilombola, que não gostava de ser chamado de pensador, mas só de quilombola. E ele dizia que um rio não deixa de ser um rio porque conflui com outro rio. Ao contrário, ele passa a ser ele mesmo e outros rios. Ele se fortalece. Quando a gente confluencia, a gente não deixa de ser a gente passa a ser a gente e outra gente. O Nego Bispo fala sobre essa ideia de confluência, né? Que tem a ver com isso, a gente se encontrar no outro, a gente se fortalecer no encontro do outro, a gente seguir junto mais forte, a gente não deixar de ser a gente porque a gente tá com o outro. Eu acho isso tão bonito, porque eu acho que na experiência que eu tive de religião, a gente se fechava em guetos, a gente se fechava nas nossas bolhas e nos nossos clubes. Só a gente tava certo, só a gente tinha a chave do céu, só a gente tinha a resposta. Mas eu acho que a nossa compreensão de realidade é tão pequena diante de tudo que há no mundo. E eu acho que a própria Bíblia e Jesus o tempo todo reforçam que a gente não tem ideia da dimensão de Deus, da dimensão do Espírito. O próprio Deus, quando vai se apresentar, ele diz: eu sou o que sou, e você não precisa saber nada além disso. Então, como é que a gente quer reduzir esse eu sou a uma única experiência cristã evangélica, sabe? Eu acho que eu sou o eterno. Ele é muito mais, ele habita o sagrado, ele espalha a sua graça para povos que ele criou, ou que ela criou. E foi um pouco dessa sensação que eu tive caminhando com esses irmãos e irmãs, assim. De que há muito sagrado para além dos meus templos e que eu não posso chamar isso de demônio nunca mais, assim. Já faz um tempo que eu não faço isso, né? Deus já me livrou, já me salvou há muito tempo em relação a isso. Mas a gente não pode continuar demonizando essas outras práticas religiosas só porque elas não são iguais às nossas. E a outra coisa é que a gente tava num espaço ecumênico, né, no evento que eu e Matheus e outras pessoas fomos participar, e foi muito doida essa experiência, assim,
de se sentir minoria, sabe? Porque a gente tava ali em mais ou menos 10 protestantes evangélicos em um evento de 200 pessoas e fazia muito tempo que eu não me sentia minoria protestante, porque eu tenho frequentado muitos eventos de maioria evangélica mesmo, de maioria cristã. E faz tempo que eu não falo com orgulho de ser crente, né? Tem lugar que eu falo até meio com vergonha, explicando longamente que eu não sou igual a todo mundo. E foi um pouco dessa sensação que eu tive ao ser minoria. Eu me senti muito... Eu senti que eu precisava pisar com muito respeito naquele espaço. Porque não era o espaço meu, não era o espaço que eu tava em casa, eu tava no território alheio. E aí a gente teve até um ato profético de tirar os pés antes de chegar na primeira mística. E aí, ao mesmo tempo, foi uma experiência muito doida, porque no encontro com outras pessoas de outras experiências religiosas e de fé, tinha gente do candomblé, da umbanda, indígenas, católica, muitos católicos inclusive. Nesse encontro que eu tava esperando assim, pô, vou me converter agora a outra religião, entendeu? Não vai ter jeito, não vai ter como me manter evangélica quando eu ver a prática religiosa dos outros, que deve ser muito mais legal que os louvor que eu canto. De repente, eu saí de lá com mais convicção protestante. E eu não sabia que isso era possível em pleno 2024. Mas nesse encontro com o outro, com outras práticas religiosas, de espiritualidade, eu pude lembrar do que eu gosto de cantar também, do que eu gosto de viver na espiritualidade também. Do que eu sentia falta, porque a gente não estava tendo a experiência de ter cultos, né? A gente estava tendo a experiência de ter místicas, por exemplo. Poucos cantos eu conhecia, né? Poucos cantos eram evangélicos, por exemplo. E aí eu me vi sentindo falta. Teve uma hora que eu olhei pro Mateus e falei, nossa, era só um grande ao Senhor agora, né? Que aí terminava com chave de ouro. E não só isso, mas eu senti a convicção em algumas certezas teológicas que eu construí para mim em relação a Jesus, em relação à Bíblia, em relação ao jeito de lidar com a luta, ao jeito de impulsionar a mudança, que esse jeitinho protestante que quer mudar tudo, né? Que vê uma coisa errada e já quer fazer revolução. E eu nunca tinha associado esse meu desejo de mudar as coisas a uma coisa protestante. Eu não tô dizendo aqui que as outras religiões não tenham esse desejo de mudar as coisas, né? Inclusive tem bastante. Mas eu percebi que o meu jeito é muito ligado ao que eu aprendi na igreja de um jeito bom. Ao que eu aprendi desse histórico protestante mesmo, assim, né? De horizontalidade, desse livre acesso ao sagrado que a gente precisa expandir para que todas as pessoas ali naquele espaço tenham realmente esse acesso. Eu aprendi muito sobre isso com as outras práticas religiosas e com aquelas outras espiritualidades, ao mesmo tempo que eu vi que na minha terra também tem isso, sabe? Na minha seara, no meu terreno, no meu quintal, a gente também vive isso. E vive isso diferente e vive isso de um jeito que eu gosto, que é um jeito que no fim eu escolhi. É um jeito que no fim eu ainda escolho. Por isso que eu ainda não deixei de ser evangélica, mesmo às vezes tendo vergonha de me dizer assim. E aí eu entendi que o que faz eu ter vergonha de me dizer evangélica às vezes não é a teologia em si, não é o histórico protestante em si, mas o que fizeram com ele. E isso eu tenho como mudar. O significado de ser evangélico, eu tenho como lutar junto com vocês, junto com os meus irmãos e irmãs, para mudar esse significado, ressignificar. Por isso que o Novas tem esse sentido desde sempre, esse slogan que a gente repete, que existem vários jeitos de ser crente. A gente não é de um jeito só. Mas, ao mesmo tempo, a gente só vai recuperar essa convicção, né, se dá pra dizer assim. Não sou tão convicta o tempo todo, não. Nesses dias eu tô, mas de vez em quando eu dou uma enfraquecida nessa convicção. Mas a gente só vai continuar nessa afirmação se a gente souber o que mais tá rolando no mundo. O que as outras religiões pensam, como elas vivem, como elas se portam, no que elas acreditam, como elas se hierarquizam ou deshierarquizam, como são as liturgias. Eu acho que não faria sentido para mim me manter protestante se eu não tivesse visitado outras casas e conhecido outras pessoas que me falam sobre suas religiões, para eu ter essa possibilidade de olhar para o outro
e me avaliar. E por isso eu acho que a gente não pode ter medo do contato com o outro. E aí eu lembro do encontro de Jesus com o centurião em Cafarnaum. Esse texto que está lá em Mateus 8, que diz de quando Jesus foi abordado por um cara que era oficial romano, um líder militar, que chega nele e diz: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus lhe diz: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Jesus, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e meu servo será curado, porque eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando. E eu digo: vai e ele vai. E a outro: vem e ele vem. E eu digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. E ao ouvir isso, Jesus se admirou e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Tem muitas camadas nesse texto que não vai dar tempo aqui de abordar, mas o que me deixa encantada sobre esse texto é que Jesus não viveu uma fé de aquário e não viveu uma fé que impedia que ele visse em outras pessoas que não eram judias ou que não professavam a mesma fé que ele. Ele não impediu de dizer: não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E é esse o convite que eu queria deixar para você se permitir ser atravessado por outras espiritualidades, por outras pessoas, pelo contato com gente. Você já ouviu cantos indígenas? Você já pisou com muito respeito numa aldeia indígena? Você já pisou com muito respeito em um terreiro? E eu não tô falando aqui pra você se converter, pra você mudar de religião, porque justamente foi o que eu não fiz, pelo menos não ainda, né? Essa experiência permite a gente a ser tocado, a ser atravessado, a descobrir outros mundos, outras espiritualidades, outras possibilidades. E essa experiência bota a gente em situação de humildade, em situação de querer colocar cinzas diante das nossas cabeças, porque quando você entra em uma festa para um orixá e vê toda aquela beleza que o cristianismo fundamentalista quer destruir, a sua vontade foi a minha, não sei a sua, na verdade, né? Mas quando eu fiz esse movimento, a minha vontade foi pedir perdão e chorar de arrependimento por tudo que eu já ouvi nas igrejas, que demonizava e que botava aquelas pessoas como inferiores. Mas a gente só sabe disso conhecendo. E aí é esse convite a acabar com as supremacias, a acabar com as grandes hierarquias, a esses regimes de poder que querem manter a nossa religião como acima de todas, né? Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. Para aprender com Jesus sobre essa espiritualidade humilde que aprende com o outro, pé no chão, pé no terreiro, pé na aldeia, e que se permite ser atravessada, assim. E aí a travessia vai te levar para onde ela tiver que te levar. A confluência vai confluir para onde tiver que ir. Esse rio pode virar outra coisa, esse rio pode continuar por outro curso, continuar no mesmo curso. O que a gente não pode é tentar represar o rio, tentar matar o rio. Isso aí não vai funcionar nunca. Fez sentido pra você? Eu não sei, foi uma reflexão que tá muito aqui ainda sendo construída dentro de mim, sabe? Vamos conversando sobre isso, como é que você tem lidado com pessoas de outras religiões. Pra você ainda é difícil esse contato, pra você é mais tranquilo, você ainda não teve coragem de visitar outros templos, ou você já teve coragem. Qual é a sua postura quando você vai? Vamos conversando e a gente se vê semana que vem. Um beijo e tchau, tchau! Bem Viver é um podcast original do Novas Narrativas Evangélicas. Toda gente junta, construindo uma fé coletiva, consciente e ativa. Você encontra episódios novos todo domingo no seu tocador de podcast favorito e pode apoiar esse projeto pelo Apoia-se. Segue a gente no Instagram para saber mais sobre o que esse movimento está fazendo pelo Brasil. Esse podcast é apoiado pela TID Setúbal. A apresentação e o roteiro são da Luciana Petersen e Matheus Machado. A edição é da Bianca Hatt. O design babadeira é da Nick Ellert, a comunicação é feita pela Tayo Amaral, e a gente tem na equipe a Evelyn e a Tati, que nos ajudam muito para manter a casinha em pé e funcionando. Tchau!